Oração a São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Salve, Jorge. Jorge nasceu no século III, na Capadócia, Ásia Menor, um território que hoje pertence à Turquia. Nasceu em família nobre. Quando o pai, oficial do exército imperial, morreu numa batalha, Jorge se alistou nos batalhões do imperador romano Diocleciano. Foi nessa época que começou uma perseguição violenta aos cristãos. Houve um mês em que 17 mil deles foram martirizados, enquanto muitos outros fraquejaram e renegaram sua fé, oferecendo sacrifícios aos deuses pagãos do império. São Jorge se revoltou contra a coroa do martírio imposta aos seguidores de Jesus. Ele, que tinha sangue azul, distribuiu todas suas posses, abandonou as roupas militares, passou a viver entre os cristãos e exclamava para quem quisesse ouvir: todos os deuses dos gentios são demônios. Foi o Senhor quem fez os céus. Conta a Legenda Áurea, uma história dos santos escrita no século XIII pelo beato dominicano Jacopo de Varazzi, que a ousadia de Jorge chegou aos ouvidos do governador Daciano, partidário do Império Romano e cruel perseguidor dos cristãos. Tomado pela ira, o governador gritou: que presunção é essa de chamar nossos deuses de demônios? De onde você é? Qual é seu nome? E Jorge respondeu assim: eu me chamo Jorge, sou um nobre da Capadócia. Com a ajuda de Cristo, submeti a Palestina, mas depois abandonei tudo para servir livremente ao Deus do céu. Diante de tal ousadia, Daciano mandou suspender São Jorge no potro, que era um instrumento de tortura romano, um cavalete de madeira semelhante a um cavalo, e ordenou que seus braços e pernas fossem dilacerados com garfos de ferro. Mandou ainda queimá-lo com tochas e esfregar sal em suas feridas e suas entranhas que saíam do corpo pelas feridas abertas. Em vão. Na noite seguinte, o Senhor Deus, envolto na mais gloriosa luz divina, apareceu diante de Jorge para confortá-lo com doçura. E isso fortaleceu Jorge como se os tormentos não o tivessem afligido. Um mágico que foi chamado para matar São Jorge, cheio de orgulho, disse assim ao imperador: se eu não conseguir superar os truques desse cristão, que eu perca a cabeça. Esse homem do mal preparou seus feitiços, invocou seus deuses, misturou veneno com vinho e deu uma taça para que Jorge bebesse. Jorge fez o sinal da cruz, bebeu a taça e nada lhe aconteceu. O feiticeiro preparou uma dose ainda mais forte que Jorge tomou com destemor, depois de fazer novamente sobre a taça o sinal da cruz. Ao ver esse prodígio da fé, o mágico lançou-se aos pés de Jorge, aos prantos, arrependido, e pediu para converter-se ao cristianismo. Logo depois foi decapitado. O governador pôs São Jorge numa roda que tinha em toda a sua volta espadas de 2 gumes,
Mas no mesmo instante, a roda se quebrou e o santo saiu ileso, mergulhado num caldeirão cheio de chumbo derretido. Pelo sinal da cruz, Jorge nada sofreu. Vendo que nada derrotava o santo guerreiro, o imperador romano tentou um acordo. Jorge, disse ele, filho querido, abandone suas superstições e faça sacrifício a nossos deuses, e assim você receberá grandes honrarias. São Jorge fingiu acreditar naquelas palavras e respondeu docilmente ao imperador: por que você não me falou dessa forma tão doce antes de me torturar? Estou pronto, farei o que você me pede. O governador Daciano acreditou ter dobrado o bravo guerreiro, preparou uma festa e convocou todo o povo para assistir aos sacrifícios que Jorge faria diante dos deuses pagãos. Mas assim que pisou no templo, Jorge se ajoelhou e pediu a Deus que destruísse aquele lugar e todas as imagens dos ídolos que ali eram cultuadas. No mesmo instante, o fogo do céu caiu sobre o templo, queimando ídolos e sacerdotes, e a terra se abriu para tragar tudo o que restara. Neste ponto da história, você vai saber como São Jorge se tornou o santo guerreiro que protege e socorre seus devotos. Foi assim. Depois que a ira de Deus destruiu os ídolos e os sacerdotes, Jorge foi condenado ao suplício cruel. Ele deveria ser arrastado por toda a cidade e ter a cabeça cortada. Ao perceber que chegara a sua hora, Jorge elevou os olhos ao céu e pediu a Deus que, a partir daquele momento, todos os que implorassem seu socorro fossem atendidos. Lá no alto, em resposta à prece do santo guerreiro e mártir, ouviu-se a voz de Deus concedendo o pedido. Quem rogasse pela ajuda de São Jorge a receberia. Depois disso, a sentença se cumpriu. Cortaram a cabeça de Jorge, que se manteve impassível e confiante quando chegou a hora de seu martírio. Mas uma sentença divina também se cumpriu. Quando Daciano voltava do lugar do suplício para seu palácio, o fogo do céu caiu sobre ele e seus guardas, que arderam até virar cinza. Existe uma lenda que reforça a crença no poder divino do santo guerreiro Jorge. É a história do dragão. Um terrível dragão saía de vez em quando das profundezas de um lago e se atirava contra os muros da cidade de Cilene, na Líbia, eliminando os habitantes com seu mortífero hálito. Para afastar o dragão, o povo do lugar oferecia ao monstro jovens mulheres como vítimas. Até que só restou uma jovem, a filha do rei. Quando essa donzela estava prestes a ser devorada pelo maldito dragão, eis que surge um corajoso cavaleiro vindo da Capadócia com seu cavalo branco. Era São Jorge. O valente guerreiro recomendou-se a Deus e, com audácia, atacou o monstro que naquele momento avançava em sua direção. Com a lança, São Jorge subjugou o dragão, que logo ficou manso como um cordeiro, e levou a criatura para dentro dos muros da cidade. Ao ver o dragão, o povo entrou em pânico, mas Jorge levantou a voz com a autoridade dos santos. Nada temam. O Senhor me enviou para que eu os libertasse das desgraças causadas por esse dragão.
creiam em Cristo e recebam o batismo, que eu matarei o dragão. É assim que a legenda áurea conta o que ocorreu a seguir. Então o rei e todo o povo foram batizados e o bem-aventurado Jorge desembainhou a espada e matou o dragão, ordenando depois que o levassem para fora da cidade. Nesse dia, 20.000 homens foram batizados, sem contar crianças e mulheres. Essa é a lenda de Jorge, o santo guerreiro do cavalo branco e do manto vermelho. Celebrado em 23 de abril, dia em que teria morrido, ele é vítima de uma confusão. Muitos acreditam que São Jorge foi caçado como santo. A história não é bem essa. Em 1969, o Papa Paulo VI promoveu uma reforma no calendário litúrgico. E os santos para os quais não houvesse comprovação histórica de que tivessem existido em carne e osso, tiveram o culto declarado como opcional. É o caso de São Jorge. Não há provas de que ele tenha de fato existido, mas o culto a São Jorge é autorizado pela Igreja. No imaginário popular brasileiro, São Jorge é invocado como defensor das almas contra o demônio, as tentações e os feitiços. É o protetor dos militares e o padroeiro da Inglaterra. Então, salve Jorge! Salve o guerreiro que venceu o dragão da maldade!